Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Desde já, você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu joinha, o seu like, para que possamos alcançar mais vidas. Meus amados irmãos, o motivo desse vídeo aqui hoje, eu vou estar falando sobre o mundo espiritual. Então, eu vou falar o que com muito temor e muito temor diante de Deus, irmãos. Pode ter certeza disso. Então fique comigo até o final desse vídeo para que você possa entender o que eu vou estar falando. Eu rogo a Deus que pessoas da mente maldosa não venham cortar esse vídeo e venham tentar delinear a minha imagem como já fizeram outras vezes. Mas escute, irmãos, vou estar lendo aqui Mateus, capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que podem fazer perecer no inferno a alma como o corpo. Deixa eu falar para os irmãos, o mundo espiritual, ele é real. Eu costumo dizer que o mundo espiritual é mais real do que o que eu vejo em minha volta. Então entende, irmãos, muitos hoje que seguem uma linha teológica morta, eles não acreditam nos mistérios de Deus. E às vezes vão indagar a mente deles algumas coisas que Deus tem feito. Eu não estou falando de invenções que muitos estão inventando, que muitos estão pervertendo o cristianismo, que estão fazendo bagunça, que estão bagunçando com tudo. Não. Estou falando de pessoas compromissadas com a palavra e com o reino de Deus. O apóstolo Paulo diz que as coisas de Deus é com ordem e com decência. E hoje a gente vê aí que tem pessoas aí usando a internet para poder estar brincando com a fé do povo e com a mente do povo. E isso é muito sério. Vão dar conta naquele grande dia. Por isso que aqui no canal a gente traz experiências, traz testemunho e a gente traz mensagens bibliocêntricas, cristocêntricas, ensinamentos da parte de Deus. Então a gente traz um pouco de cada coisa aqui no canal. Então entende, irmãos. Alguém já falou assim para mim, pastor, posta lá só, experiências. Não, irmãos. Experiências maior, não tem experiências maior do que a palavra. Então eu trago experiências sim, mas sempre a gente traz a palavra. Deixa eu falar algo para os irmãos. Há uns anos atrás, eu exerci muito pouco este dom. Há uns quase 17 anos atrás, no mesmo ano da minha convenção. Algumas pessoas ficavam duvidando, quando eu estava dando meu testemunho, que a existência do inferno é real e do céu. Então, quando foi um dia, eu entendi pelo Espírito Santo de Deus, porque uma pessoa duvidou, eu falei assim, eu vou orar para Deus poder te levar lá. E quando eu orei, eu orei, isso é mais ou menos umas 9h30 da noite. Quando foi umas 11 e pouco da noite, aquela moça, que na época era da nossa parentela conhecida, ela foi arrebatada. Deus permitiu ela ir dentro do inferno e ver algumas coisas lá. Quando ela voltou, batendo na porta, chorando, desesperada, e falou, eu vi. Daí eu entendi que se eu orasse, porque as pessoas que estavam duvidando ali, pela permissão e vontade de Deus, Deus iria mostrar a algumas pessoas. Aí eu vi, a segunda vez eu orei, uma vez eu estava dentro da igreja, dando meu testemunho, e Deus me mostrou que tinha 2 pessoas duvidando, e quando eu falei assim, eu vou orar aqui agora, quando eu ouvi, as 2 pessoas caiu e foi arrebatada. Isso aconteceu umas 4 vezes, o decorrer desses anos que eu sirvo e prego a palavra de Deus. Só que muito temor, irmãos, eu não gosto de mexer muito com o mundo espiritual, porque eu sei que é muito sério, não é uma coisa que a gente fica ali o tempo todo brincando de ir no inferno, não, irmão, é coisa séria. Céu, inferno é a coisa mais séria que existe sobre essa face dessa terra. Então, algo direcionado por Deus, sim. E quando foi agora, recentemente, essas 2 semanas atrás, Deus já vinha falando ao meu coração a respeito disso. Então, que eu ia orar por pessoas e pessoas iam ser, arrebatadas. E quando foi essas semanas atrás, a gente estava num propósito num monte de oração.
e a gente em propósito, orando todas as noites. E quando foi no último dia do propósito, eu mais uma turma de irmãos, a gente não foi devido à chuva. Então, eu convoquei os irmãos e alguns nós fomos orar na igreja, para não quebrar o propósito devido à chuva estava muito forte. Eu já entendi que é a proposta de Deus da gente orar na igreja. Quando eu estava no altar de joelho dobrado e os irmãos na nave da igreja, deu mais ou menos uma hora e 20 minutos de oração, de joelho dobrado. Deus começou a falar comigo. Deus tocou em mim, irmão, muito forte. E já fazia tempo que eu não tinha sido levado em espírito em ver a grandeza das coisas de Deus. E ali, pela misericórdia de Deus, eu estava ali de joelho dobrado. Depois de umas mais ou menos, isso não acontece de uma para outra não, irmãos. Mais ou menos 1h20 de joelho dobrado em conexão com Deus. Eu vi quando Deus me tomou em visão, irmãos, e eu caminhei por ruas de ouro, caminhei por ruas brilhosas, e eu me via caminhando naquele lugar que me trazia muita paz. Foi um momento de tempo muito rápido. O Senhor me levou em visão e eu pude contemplar um pouco novamente aquilo que um dia Deus me mostrou lá atrás, concernente ao céu, o jardim do céu. Eu voltei daquela visão, irmãos, me tremendo todo, que alguns irmãos estavam perto do altar, disse que percebeu como é que estava o meu corpo, todo tremendo, não é porque eu queria encenação, coisa alguma disso não. E eu até falei com os irmãos que Deus me deu uma visão muito forte. Eu estava caminhando em uma rua de ouro e eu tinha muita paz e eu olhava em minha volta, eu vi um jardim muito lindo, muito bonito, e eu só queria ficar ali, mas infelizmente eu voltei naquela visão e eu estava ali no altar da MPV. E Deus começou a falar comigo a respeito de um irmão que estava ali conosco. Você falou assim: meu filho, é necessário que hoje você ora. E você vai pedir para o meu anjo descer e o meu anjo vai arrebatar a alma dele dentro do inferno. E eu vou mostrar algumas coisas para ele, porque ele quer desistir, ele quer voltar para trás. E eu preciso mostrar para ele para onde a alma dele vai se ele desistir. Irmãos, eu relutei com Deus para não orar pelo irmão. Mas quando a gente ali fez uma roda em circo, eu chamei o irmão e falei assim: irmão, preciso orar por você. Eu quero que todos que estão aqui em minha volta entendam, é necessário. Deus não faz isso por fazer. Deus não arrebata ninguém por arrebatar. Deus faz isso por necessidade, é necessário. Há uma necessidade aqui. E eu vou orar pelo irmão, o anjo do Senhor vai descer, vai tocar nele, e vocês que estão aqui em volta vão ver, vai ser arrebatado. Irmãos, eu não sabia, o diácono Romilson estava ali. Quando eu estava no altar em oração, o diácono Romilson foi lá no fundo da igreja e entregou uma revelação para o irmão. E esse irmão, quando o diácono Romilson entregou a revelação para ele falou que fez prova de Deus. Ele falou assim: Deus, me mostra para onde a minha alma vai se eu morrer hoje. Me mostra. E nisso Deus falou comigo no altar, e eu nem sabia, eu não vi o diácono Romilson entregando a revelação para ele, lá no fundo, porque o fundo musical estava muito alto, e quando eu me concentro em oração, eu não fico desligado, olhando para um lado e para o outro, não. Eu procuro sempre conectar-se com Deus. E nisso, quando o irmão está na nossa frente ali, se o irmão quiser e vai vir aqui no canal, ele vai testemunhar as coisas que ele viu lá. Irmãos, quando ele estava na nossa frente, e eu falei assim: irmãos, o diabo, ele ia acabar com a vida desse moço, dentro desses dias agora, porque Deus me revelou que era antes de findar o ano de 2023, o diabo ia acabar com a vida dele. O diabo tinha contado os dias para poder acabar com a vida dele. E revelação é outra coisa, que é coisa séria, irmãos. Revelação não é a profundidade dela, que é Deus que fala. Se é Deus que fala, acontece, da mais simples à mais profunda. Então tem pessoas que ficam impressionadas quando um bocado de gente adivinha RG aí, e muitos agem por espírito de adivinhação, e muitos acreditam. Outros pegam informações nas redes sociais e a pessoa chora.
E às vezes Deus fala assim, eu estou te livrando da morte, a pessoa não acredita. Que é uma revelação simples. Mas se é Deus que fala, Deus livra. Se é Deus que fala, Ele abre a porta. Eu já me deu revelação constante que eu estou abrindo a porta. No outro dia o telefone do irmão toca, a porta se abre. De livramento infarta, a pessoa recebeu o livramento. Então é Deus falar, é Deus revelar. Não é a profundidade da revelação. É Deus estar falando, irmão. É Deus estar revelando. Então entenda isso. Escute. O irmão fechou o olho. Eu falei assim, Deus, conforme o Senhor falou comigo, eu peço o anjo do Senhor, aqui agora, o anjo Miguel, toque nele. O anjo desceu, irmão, tocou nele, ele caiu. No que ele caiu, eu falei assim, anjo, agora desce com a alma dele, dentro dos corredores do inferno, e mostra para ele aonde ele ia passar a eternidade dele, se ele se afastasse da presença do Senhor. Irmão, ele foi em visão, é algo sobrenatural. É por isso que muitos não acreditam nisso. É só quem vive está ali para poder testemunhar. Irmãos, ele estava ali no chão. Eu estava um pouco longe dele. Eu falei assim, anjo, leva ele do lado esquerdo e mostra para ele agora como que estão os pregadores em pecado. Ele botava a mão aqui, irmão, ó. E ele disse que viu os pregadores em cima dos altares pretos. Diz que via um globo de luz, diz que via eles com o microfone, e ao mesmo tempo que ele estava com a mão aqui, ele ficava sem cabeça e agonizando, porque eles blasfemaram contra a própria palavra que eles pregaram e não viver ela, porque estava em pecado. Irmãos, foi muita coisa que ele viu, muita coisa mesmo. Ele disse, quando ele voltou, quando eu fiquei ali uns 5 minutos com esse anjo, traz ele de volta, já é o suficiente. Ele falou que estava correndo pelos corredores do inferno, do Hades, e os demônios atrás dele, e a veia dos braços dele, parecia que ia estourar. Parecia que ia estourar, estava tudo saindo para fora, e estava pegando fogo o corpo dele. E quando eu falei, anjo, traz ele de volta, ele disse que viu uma espada de luz que raiou em cima dele e puxou ele para cima aquela luz. Quando puxou ele, disse que subiu pegando fogo até chegar por dentro da luz, e quando ele voltou, que ele estava na igreja. Ele voltou, irmão, pasmo. Ele falou assim, eu pensei que eu nunca mais ia sair dali. 5 minutos ali, essa experiência, para ele parece que ficou dias lá dentro do Hades. O inferno é real, irmão. Você precisa acreditar nisso, não deixa o diabo botar na tua mente dúvida, não. O inferno é real. E uma vida sem Jesus, você vai descobrir que lá é real. Uma vida sem o Senhor Jesus, nem todos, irmãos, é arrebatado lá não. E eu conheço pessoas que foram arrebatadas e hoje está no mundo, desviado nas práticas mundanas, e outros morreu nas práticas mundanas e foi arrebatado. Viu o inferno, viu o céu, viu, eu não falo o céu do céu, onde está o trono de Deus, mas viu uma parte do céu, irmão. Aí muitos teólogos não acreditam nisso, irmão. Eu falo para os irmãos, se Deus permitir, eu vou gravar os vídeos e vou mostrar aqui no canal, ou eu vou mandar no PV daqueles que me acompanham. Porque eu não estou com cabeça, irmão, para muita coisa, não. Eu não gosto desse negócio de ficar em rede social, tem que gravar vídeo o tempo todo para poder ficar respondendo hereges, ficar respondendo pessoas que não acreditam nos mistérios de Deus. Então não tem tempo para isso. Então por isso que eu privo muita coisa. Ó. Eu privo negócio de manifestação de demônios. Eu privo muita coisa, porque eu não posso aqui ter trabalho social, às vezes, na igreja, me ajudando alguém que o povo fica lá, quer se aparecer, quer nisso, aquilo. Então eu privo muita coisa para poder evitar certas coisas. Sou muito reservado. Então eu falei para os irmãos, se Deus permitir, eu vou gravar e vou levar isso num PV. Se Deus faz assim comigo, meu filho, posta nas redes sociais e deixa lá, para o povo poder ver que é real, posta. Então, tudo pela direção de Deus, irmão. Então, eu piamente, eu não queria voltar a exercer este dom, mas eu estou sentindo uma certa cobrança de Deus, irmão. Então, por quê? Porque eu vi no irmão o seguinte, quando ele voltou, ele falou, você não quer ir para esse lugar não, pastor. Eu vou servir a Deus, vou ser fiel a Deus. Eu falei assim, não por medo, mas por temor e tremor. Não por medo, mas
por temor e tremor. Ele falou assim: não, pastor, eu tô temendo a Deus, eu não quero ir para aquele lugar. Por isso que ele leu essa passagem bíblica. Ele disse que sentiu no corpo dele, porque a alma, o sofrimento, irmão, é aqui, ó, não temas os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Porque a dor que você sente desse corpo é a alma que te faz sentir a dor. Então lá, a dor é terrível, irmãos. E outra coisa, preste bem atenção nisso aqui. Quando ele voltou, os braços dele estavam todos vermelhos, irmão. Uns vergos dessa grossura. E ele fala, e quando nós olhamos, o mundo espiritual é tão forte, ele falou assim: não, é porque enquanto eu estava correndo lá dentro, tentando escapar dos demônios que estavam querendo me pegar, as veias do meu corpo estavam saindo para fora. E realmente, irmão, tudo vermelho, os braços dele. E ele estava pegando fogo, o corpo dele estava todo vermelho, os braços dele. Ele disse que aonde mais pegava fogo era nos braços. Então ele estava todo vermelho. Nós olhando, o mundo espiritual se materializou no físico. Quando nós chegamos aqui em casa, que estavam as irmãs tudo aqui com a minha esposa, ainda estava vermelho o braço dele, nós testemunhando aqui em casa. Então, irmão, se Deus permitir, Deus falou comigo que isso, quando Deus falou assim: meu filho, quando eu falar com você, olha para o fulano e pede ao meu anjo para que arrebate ele, pode fazer, porque eu te dei a autoridade para poder fazer isso, como aconteceu recentemente agora. E o irmão viu muita coisa lá, eu falei com ele, se Deus permitir, eu vou trazer no canal e vai estar testemunhando mais coisas que ele viu lá. Que para mim não é novidade, irmão. Aquilo foi para ele poder entender. E um desafio que ele fez a Deus sem eu saber. Ele falou assim: Deus, mostra para mim para onde a minha alma vai se eu morrer hoje. Por quê? Que ia desistir, irmão. Voltar para trás, estava já convicto. Ele falou assim que não queria mais servir a Deus. Mas graças a Deus, que quando eu mandei mensagem, vamos para a igreja orar, ele foi. E chegou lá, Deus fez a obra. Então, irmãos, é muito importante a gente atentar para tudo isso. Eu não estou aqui brincando de ser Deus, não, de maneira alguma. Agora você é um semideus, olha, a pessoa vai arrebatada, não, irmão. Misericórdia, Deus é mais. Agora, se Deus falar comigo, meu filho, olha para pessoas. E outra coisa, irmão, eu estava aqui em casa, eu falei assim: Deus, não vou ficar fazendo isso, não. Eu já fiz isso lá atrás, fui perseguido demais. O povo meteu o pau em mim, muitas almas foi alcançada, sim. Muitos falaram que eu ia durar pouco na igreja, porque eu fiz isso algumas vezes em orar pela direção de Deus. Mas estou aqui até hoje pela misericórdia de Deus. Aí eu falei com Deus em um dia aqui, irmãos. Quando é no outro dia, a esposa do diácono Romilson mandou uma mensagem falando que nenhum culto que eu estava na MPV, no final do culto eu chamava os irmãos, falava assim: irmãos, Deus vai arrebatar alguns irmãos aqui porque é necessário. E Deus arrebatava 2 irmãs e levava no Ardes e mostrava para elas as coisas lá. Então acredito que mediante a isso aí, foi Deus falando comigo: não é você tentar fugir disso aí. Eu tenho um mistério contigo diferente e eu quero que você faça isso. Então quando os irmãos aqui, se Deus permitir eu postar um vídeo aqui, irmãos, pode ter certeza, eu estou com muito temor e temor diante de Deus, mediante a tudo isso. Então, se Deus permitir, eu vou gravar sim, para aquelas pessoas que não acreditam, e eu vou pedir para Deus uma coisa. Se Deus quer que eu faça isso, eu falo assim: Deus, aqueles que me assistir, me criticar e falar mal, o Senhor arrebata eles também, leva dentro do inferno, deixa pelo menos um dia lá, para eles poderem ver que a gente não está com brincadeira e nem brincando com as coisas de Deus. Eu vou orar, irmão. Aqueles que duvidar, começar a me perseguir até nesse vídeo aqui, ó, e vim com coisa que sabe o que eu faço? Quando a pessoa vem com comentários maldosos, eu só apago, irmão. Eu não sou de rebater, de bater boca, não. Eu só apago e não evito fadiga. Mas eu vou ver lá quem foi que comentou, e eu vou botar nas minhas orações: Deus, vai lá. Quando ele deitar, que ele dormiu, o Senhor arrebata ele. O anjo do Senhor arrebata, ele mostra para ele, só para ele saber que é real, que ninguém está brincando com as coisas espirituais aqui não. Se tiver alguém mentindo, alguém brincando, é eles. Nós aqui não. Estamos com sinceridade. E fica ciente disso. Você que botar lá, se comentar, ou ver eu comentar lá: ah, pastor mentiroso, isso é mentira, pode ser quem for.
eu vou orar e vou pedir: Deus, mostra que o Senhor é na minha vida. Vai de encontro com essa pessoa. Mostra para ele, para depois ele mandar mensagem para mim e falar assim: pastor, me perdoe. Como muitos hoje, até hoje, muitos, eu vim pedir perdão de muitas mensagens que eu prego, para achar que a gente é duro demais. Não, irmão. Quem foi arrebatado no céu e no inferno, irmãos, não tem outro tipo de mensagem, não. A mensagem é confronto contra o pecado, é santidade, é se aproximar de Deus, é viver uma vida com Deus. Nós vivemos muito pouco nessa terra, não vale a pena trocar o céu por alguns anos aqui nessa terra, não. Não troca a sua eternidade por alguns anos aqui na terra, não, irmãos. Não. Amém? Guarde essa experiência e em breve voltaremos em nome de Jesus.